Você não está travado por falta de oportunidade. Você está travado pelas crenças que carrega. Enquanto você não muda isso, sua vida não muda. Vem comigo. Fé inabalável, reina em meu ser, foco e decisão, pra não retroceder. Com Deus ao meu lado, nada vai me deter. Eu declaro agora, pronto para vencer. Bom dia, bom dia, bom dia, Milton Galdino. Você está aqui no programa Pronto para Vencer e essa jornada tem um propósito: destravar sua mente e reconstruir sua identidade. E o tema de hoje, desse áudio de número 1645, você não vive o que quer, você vive o que você acredita. Sabe? Você não está travado por falta de oportunidade, você está travado pelas crenças que carrega. Enquanto você não muda isso, sua vida não muda. Então hoje nós vamos descobrir aqui, você vai descobrir o que realmente está te limitando. Escuta isso. Você não vive a vida que deseja, você vive a vida que você acredita ser possível. Tony Robbins, ele ensina que crenças têm poder de criar ou destruir. Tem gente que diz: eu não consigo, não é para mim, eu sempre fui assim. Isso não é uma realidade, isso é uma crença. Você fala assim: eu não consigo parar de tomar refrigerante. Você já está decretando para você a sua derrota. Quando você diz: isso aí não é para mim. E a palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem aqueles que têm a síndrome de Gabriela, né? Que falam: eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Então você não nasceu acreditando nisso, você aprendeu a acreditar, a ter essas crenças que limitam, que travam. E tudo isso que foi aprendido pode ser desaprendido. O problema é que você repete isso todos os dias. Você fala, pensa e age em cima daquilo que você acredita. E daí isso vira a sua identidade. E a identidade vira o destino. Como existe aquela frase que um olhar gera um pensamento gera uma ação repetida gera um hábito e um hábito gera o caráter. É exatamente isso. Aí isso vira a sua identidade. Agora preste atenção nisso, nessa virada mental. A sua vida hoje é um reflexo das suas crenças, entendeu? Então, se você acredita, você não consegue, você não tenta. Você pensa que você não merece, aí você se sabota. E aí você pensa que não é capaz, e aí você trava. Então, eu vou passar aqui eu vou chamar assim de um insight, né? Poderoso. Crença não é verdade. Crença é uma decisão repetida tantas vezes que virou verdade na sua mente. Então, nutra esse pensamento aí, um pensamento forte. Ou seja, você não está preso na sua realidade. Você está preso na forma como você pensa sobre ela. Então, comenta agora: eu vou mudar as minhas crenças. E se prepara, porque amanhã você vai aprender como quebrar as crenças limitantes. O próximo passo mesmo sem sentir. Se o medo gritar, vou respirar, olhar o alvo e não fugir, porque a fé não é sentir. No segundo momento, nós sempre lemos a palavra de Deus. Em João 16, 23 diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele há de dar. Gente, o texto de hoje, ele é um chamado a um relacionamento de intimidade com Deus. A oração para Deus é um abrir do coração a Ele. E isso nos aproxima, fortalece os nossos laços e deixa a nossa fé mais viva. Deus nunca vai deixar de nos ouvir. Ele nunca vai deixar de atender a nossa oração, o nosso clamor, muitas vezes o nosso desespero. Mesmo porque temos um Pai, um Deus que é único em nossa vida. Esse nosso Pai, ele se compadece das nossas fraquezas, ele vê os nossos lamentos e não fica inerte.
Então ele age com firmeza e confirma que somos importantes, somos especiais para ele. Ele quer mais intimidade, então ore mais. Está sem motivação espiritual? Ore mais. Precisa de um milagre? Clame ao Senhor e ele fará a diferença na sua vida. Vamos entrar na presença dele agora, conversar com ele, pedindo que ele faça essa mudança em nós e essa quebra de crenças limitantes. Vem comigo. Respira, silencia o coração. Onde acaba a minha força, começa a tua mão. No segredo do meu quarto eu te chamei e senti tua presença. Ó Pai amado, a tua palavra diz que tudo o que pedirmos em teu nome, o Senhor fará. E hoje eu entendo, Pai, o problema não é a falta de oportunidade, o problema é o que eu acredito. Ó Senhor, muitas crenças dentro de mim, dentro de nós, têm nos travado. Pensamentos que nos limitam, que nos enfraquecem, que nos afastam daquilo que o Senhor tem para nós. Hoje eu te peço, Pai, quebra toda crença errada, renova a minha mente, alinha o meu interior com a tua vontade, que eu, Pai, creia como o Senhor quer, que eu veja como o Senhor vê, que a minha vida comece a refletir a tua promessa, que eu entenda que eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou, mais que vencedor, que eu tenho aquilo que o Senhor diz que eu tenho, que é fé, foco, força, prosperidade. Eu tenho promessa e que eu vou para onde diz que o Senhor diz que eu vou, viver na eternidade, viver mais que vencedor em Cristo Jesus. E se você recebe isso agora, declare: eu vivo o que Deus diz. E hoje eu mudo as minhas crenças. E daí a minha vida vai mudar junto. Porque eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Pai. Tua graça me refaz. Eu decido agora, foco e direção. Minha história muda com tua unção. Eu escolho levantar, recomeçar, dar o próximo passo mesmo sem sentir. Se o medo gritar, vou respirar, olhar o alvo e não fugir. Porque a fé não é sentir, é decidir. E o céu me chama a prosseguir. Bom dia, bom dia, bom dia. Até amanhã.